Você quer aprender com o Espírito Santo como fazer uma oração de escuta? Quando duas pessoas estão no mesmo nível, por exemplo, duas pessoas humanas, dois amigos, querem se comunicar, um procura revelar aquilo que vai no seu íntimo. Revelar quer dizer tirar o véu. Enquanto o outro procura ter um coração de acolhida, prestar atenção nos mínimos detalhes do que a outra pessoa está falando. Na medida que o diálogo se processa, vai havendo entre as pessoas um intercâmbio de amizade, uma comunicação. E essa comunicação se torna muitas vezes tão intensa que no fim vai indo, caminha, pode caminhar até para uma aliança matrimonial. Isto é possível entre pessoas que estão no mesmo nível, isto é, entre pessoas humanas. Como podemos ter uma oração, um diálogo, uma oração de escuta com Deus? Podemos, porque Deus desceu até nós, Ele desce até nós. Então o Verbo se fez carne. Deus entra na natureza humana. O divino entra na natureza humana. E temos o Filho de Deus entre nós. Então é possível haver uma comunicação com Deus. O Senhor nos fala com palavras interiores. Para isso é preciso uma conversão interior para termos a escuta. Como é que o Senhor nos fala com palavras interiores? Ele atinge as nossas faculdades nobres. Por exemplo, Ele unge a nossa inteligência e dá-nos pensamentos inspirados. Vou fazer uma reflexão e o Senhor então me dá pensamentos inspirados, me dá uma compreensão mais profunda das verdades reveladas. Então a minha inteligência fica ungida pela ação do Espírito Santo. É a voz do Senhor atuando em mim. Ele pode também atingir a minha memória, ungir a minha memória. E eu posso ter recordações inspiradas. Por exemplo, eu vou fazer uma palestra. E no meio da palestra, me recordo de trechos dos quais nem me havia lembrado e surgem no momento. E justamente esses trechos vão atingir pessoas que estão ali no auditório e que precisariam ouvir aquelas determinadas coisas. A minha memória ficou ungida e inspirada. O Senhor falou comigo através da minha memória. O Senhor também atua em mim através da minha vontade. Ele move a minha vontade. Ele unge a minha vontade, que é uma faculdade nobre. Por exemplo, eu me levanto de manhã e me vem o desejo de telefonar para uma determinada amiga. Não sei por quê. Telefono e percebo que essa minha amiga está com problemas, está com dificuldades e tem necessidade de um grande desabafo. O Senhor ungiu a minha vontade e inspirou-me de telefonar para essa pessoa. Todas as vezes que o Senhor move a minha vontade a realizar uma ação boa, cujos frutos são bons, nós podemos dizer, é a voz interior de Deus falando ao meu coração, atuando na minha vontade. Você vai me dizer, mas não fui eu que quis fazer isso? Sim, você e Deus. Trata-se de uma causalidade mista, quer dizer, Deus e o homem trabalhando juntos. Muitas vezes nós estranhamos, por que eu estou com vontade de fazer aquilo, aquela obra de caridade, atender aquela pessoa que está sofrendo, atender aquele casal que eu percebo há tanto tempo não vem ao encontro, eu nem sei mesmo porquê. O Senhor unge a minha vontade e me dá o desejo
de procurar aquele casal, de conversar com eles. E, na verdade, eles estão passando uma situação muito difícil entre eles. E a minha conversa, o meu diálogo, vai ajudá-los a novamente se reencontrarem. Então, o Senhor atingiu a minha vontade, dando-me um desejo inspirado. Muitas vezes também o Senhor pode atingir a minha imaginação e me dar visualização inspirada. Por exemplo, eu estou orando e de repente eu visualizo, vem à minha imaginação uma cena, uma porteira que se abre, um pastor que está caminhando, muitas ovelhas que estão atrás daquele pastor, todas seguindo a voz daquele pastor. Eu logo percebo, é Jesus que está indo à frente e está me convidando, como bem a todos nós, para que o sigamos pelo caminho reto. Foi uma visualização inspirada. O Senhor atuou na minha imaginação. Muitas vezes eu quero organizar uma sala para um trabalho, um cenário para os jovens representarem. E o Senhor então atinge a minha imaginação e eu visualizo os menores detalhes daquele cenário de tal maneira que aquela cena saia muito bem a contento de todas aquelas pessoas que vão participar daquele cenário. Então o Senhor ungiu a minha imaginação. Eu tive uma imaginação inspirada, ungida. Assim o Senhor atinge todas as minhas faculdades nobres, a minha liberdade, a minha vontade, a minha imaginação, a minha memória. E pelos frutos eu percebo que realmente é algo de Deus. Então, nesse momento, Senhor, eu lhe peço uma abertura de coração, de modo que eu possa ficar muito atenta para poder captar a tua voz interior, que atinge a minha inteligência, que atinge a minha memória, que atinge a minha imaginação, que atinge a minha sensibilidade e que os frutos advindos daí possam ser frutos bons e possam assim beneficiar muitas pessoas e que o meu coração esteja sempre aberto para ouvir a tua voz e que não haja ruído exterior e nem interior nenhum que prejudique essa minha escuta. Desde já eu te agradeço, Senhor. Devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós da Associação do Senhor Jesus temos muita alegria em poder colocar à sua disposição a Última Semana. Uma fantástica produção da Associação do Senhor Jesus que narra os acontecimentos que antecederam a morte de Jesus Cristo. Por apenas R$ 57,00 você recebe estas 2 fitas confortavelmente em sua casa. Ligue agora. 011 1406. Vem, quero só ver! Lá vou eu! Ei! O quê? Capitão! Cristóvão Colombo apresentando-se para o serviço, capitão. Colombo, a descoberta da América. Talvez um dia eu atravesse o oceano para ver o que tem lá. É a incrível aventura de um homem sonhador que, viajando por perigosos e desconhecidos mares, mudou de vez os rumos da história da humanidade por causa de sua coragem e perseverança. Depois de tantos anos... Lá está! Um viva pro Almirante Colombo! Colombo, a descoberta da América. Mais um lançamento da Associação do Senhor Jesus. Peça agora pelo telefone 019-871-3422.
do bom pastor, Jesus fala sobre essa voz que as ovelhas devem ouvir. Ele diz que a este, quando o bom pastor quer entrar, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Seguem-no porque lhe conhecem a voz, mas não conhecem a voz de estranho. E Jesus acrescenta: todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ladrões e salteadores são realmente o inimigo. Então o Senhor diz que não ouviremos a voz do inimigo, porque nos perturba e nos incita a fazermos coisas que não devemos fazer. Em outra passagem, o Senhor fala: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. E também diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. E em outra passagem ainda, nós lemos Jesus falando: em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, o Senhor realmente está em nós e nos fala ao coração. Então, nós dizemos que a voz interior é a comunicação dos dons de revelação, a sabedoria, a ciência e a profecia. O que é sabedoria? A sabedoria são dizer palavras que vão comunicar o bem a outras pessoas, saber como agir, como fazer, como falar, partindo do coração. A profecia é como que falar em nome de Deus. E muitas vezes na nossa oração pessoal, quando estamos orando, ou muitas vezes durante o dia, no meio do nosso trabalho, orando em línguas, nós ouvimos a voz interior de Deus, a voz da profecia. E muitas vezes também, quando estamos atendendo uma outra pessoa e o problema é sério, não sabemos como resolver, o Senhor nos dá uma palavra interior, que é uma palavra de ciência, revelando o problema da pessoa. Comigo já aconteceu diversas vezes. Eu me lembro uma ocasião em que eu havia conversado com uma pessoa e essa pessoa era espírita, e eu havia conversado com ela havia renunciado ao espiritismo, e o marido ficou sabendo, ficou muito raivoso, e eu ouvi falar que ele queria brigar comigo por causa disso. Eu fiquei meio perturbada nisso. Eu ouvi dentro do meu coração como que uma voz, não vem de fora, vem de dentro, é uma voz interior, me dizendo: filha, não tenha medo, eu estou com você. Quando estamos sozinhos, ouvimos então essa voz interior de Deus. Muitas vezes também, orando com pessoas, o Senhor nos revela o problema íntimo da pessoa, é a voz interior de Deus na palavra de ciência. Por exemplo, uma ocasião eu estava orando com uma pessoa, havia um encontro de diversas pessoas e eu estava orando com ela. E essa pessoa tinha doenças uma após outra e não sabia a causa. Eu comecei a orar em línguas e prestar atenção no que o Senhor colocava no meu coração. E o Senhor então colocou no meu coração aborto, pecados passados, assassinato. Lógico, eu não fui dizer de repente para a pessoa isso, mas perguntei: diz alguma coisa para a senhora essa palavra? Aborto, pecados passados, assassinato, diz alguma coisa? Então ela me disse: diz sim, eu cometi um aborto. Eu considero um assassinato e para mim é um pecado grave. Mas ela já havia confessado. Então eu a levei a perdoar-se a si mesma e mostrei para ela que aquela doença cuja causa ela não sabia, cuja causa ela desconhecia,
era motivada justamente por essa autoacusação. Ela não se perdoava. Foi então que ela começou a sentir um grande alívio. Esta foi uma voz interior de Deus numa palavra de ciência. Eu me lembro uma outra ocasião, conversando com um rapaz, e ele me disse que ele tinha muita dificuldade de fazer oração de escuta. Para ele tinha muita dificuldade. Eu orei com ele, orei em línguas, pedi Jesus, me dê a causa para que eu possa ajudar esse rapaz. E me veio uma palavra no meu coração, revistas pornográficas. Eu então perguntei a ele, você tem costume de ler revistas pornográficas? Ele disse, tenho costume. Eu falei, então, meu filho, é isso que está obstaculando de você poder ouvir a voz de Deus. A sua mente está poluída. Se está poluída, é a mesma coisa que você quisesse sintonizar com o canal 2 e houvesse interferência de outros canais. E essa interferência, então, está impedindo de que você possa estar à escuta de Deus. Deixe de lado essas revistas se você quiser ouvir a voz de Deus. Então, você ouvirá a voz de Deus. Assim, em muitas ocasiões, pelos frutos, pela paz, pela alegria, pelos bons frutos, eu percebo que é a voz interior de Deus falando ao meu coração. Senhor, mais uma vez, eu quero agradecer o dom da voz interior. Concede a mim e a todos nós, cristãos e que trabalhamos no ministério a serviço dos irmãos, de termos um grande coração de escuta para sermos sempre conduzidos pelo Espírito. Em Lisboa, no dia 15 de agosto do ano de 1195, nascia Fernando de Bulhões, que se tornaria o nosso Santo Antônio de Pádua. O santo de maior devoção no Brasil. O santo intercessor do pobre miserável, do rico e do A Associação do Senhor Jesus produziu uma telenovela de qualidade, contando um pouco da vida de Santo Antônio. Amor, amizade, fidelidade, ação. Tudo o que você quer ver em uma novela, agora na tela da Rede Vida. Aguarde, vem aí no seu horário de novelas, 20 horas, Antônio dos Milagres, aqui mesmo na Rede Vida, o canal da família. Bodas de Caná é uma fita que propõe pistas para a redescoberta da alegria matrimonial em Cristo. O começo da caminhada de um casal é cheio de vinho, portanto existe muita alegria. Catra nos conduz a reflexões concretas e práticas, meditando em como transformar a vida do casal da água para o vinho. Peça a fita em VHS Bodas de Caná pelo telefone 019-871-3422, na Associação do Senhor Jesus. Essa água precisa ser transformada. Deus nos fala também, além de interiormente, Ele nos fala também pelos acontecimentos. Por exemplo, eu sou casado e de repente a minha sogra fica muito mal, fica doente, tem que vir à minha casa e vai exigir de mim cuidados, dedicação, sacrifício, vai exigir uma renúncia, mas está
naquela circunstância, eu estou percebendo a voz exterior de Deus pedindo de mim um sacrifício. Muitas vezes na paróquia, o vigário pede que está precisando de catequistas, de pessoas que sejam ministros de Eucaristia, de pessoas que visitem os pobres, que façam parte da Conferência Vicentina. É a voz exterior de Deus. Se tem repercussão no meu coração, então eu vou atender aquele pedido, porque é o Senhor que está falando ao meu coração e está me dando paz, alegria, e eu posso fazer aquilo. Também é a voz exterior de Deus o magistério da igreja. Tudo aquilo que nós recebemos do Santo Padre e dos bispos reunidos em uma ordem em relação à fé e aos costumes, eu devo obedecer, porque é a voz exterior de Deus. A grande voz exterior de Deus também é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz exterior de Deus. Toda voz interior de Deus deve estar de acordo com essa voz exterior de Deus. Deus nunca colocaria no meu coração alguma profecia, alguma coisa que estivesse em desacordo com a voz exterior de Deus. Por exemplo, me vem ao pensamento uma frase assim: até agora, minha filha, eu tive muita paciência com você. De hoje por diante, eu vou te abandonar porque você já me cansou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus é amor. E sendo amor, Ele vai ter paciência conosco e vai nos acompanhar até o fim da vida. E até o fim da vida, até a última hora, Ele vai dar uma chance para a minha conversão. Então, essa voz interior está em desacordo com a voz exterior de Deus. Nesse caso, eu vou ficar com a voz exterior de Deus e vou desprezar aquela voz interior. Porque aquela voz interior que me trouxe perturbação e agitação interior não é de Deus, é do inimigo que quer me perturbar. Por isso, a Bíblia serve de parâmetro, serve de orientação para eu perceber que aquela voz que está surgindo dentro do meu coração, na minha imaginação, na minha memória, é realmente a voz de Deus. E quando o Senhor fala, seja interiormente ou seja exteriormente, Ele fala de uma maneira compreensível, que eu percebo que é realmente aquilo que Ele está me pedindo. Ele nunca vai me coagir a fazer alguma coisa, ou trazer uma perturbação, ou então deixar-me confuso, que eu não sei se é ou se não é. Por exemplo, quanto à voz interior de Deus, eu visualizo um poste. Estou orando, visualizo um poste. O que significa um poste? Eu desprezo aquela visualização, porque para mim não tem sentido nenhum. Na medida em que eu ando unido a Deus, eu vou ficar sempre com o discernimento para perceber quando é que o Senhor me fala, pela voz interior dentro do meu coração, ou então pela voz exterior de Deus, seja pelo magistério da igreja, seja pelos acontecimentos, seja pelas circunstâncias, seja pela palavra de Deus. Um grande modelo de escuta de Deus é Maria. Maria estava constantemente voltada para Deus e para seu filho. Tanto é que quando ela recebeu o aviso, o pedido de ser mãe e que o filho seria realmente o Messias, ela estava tão no presente, como diz um autor, como se o relógio estivesse bem ao ponteiro marcando o meio-dia, nem no passado, nem no futuro, mas bem no presente. Então ela foi capaz de escutar naquele pedido que ela recebeu a voz de Deus falando ao seu coração e foi capaz de responder: sim, eis aqui a escrava, totalmente entregue ao Senhor, porque estava atenta à voz de Deus.
assim devemos fazer com Maria. E ela foi assim desde o começo até o fim da sua vida. Tanto é que ela não aparece tantas vezes na Sagrada Escritura. E ela é rainha dos anjos e dos santos. Por quê? Porque estava sempre atenta à voz de Deus e sempre cumpridora da vontade de Deus. Isto exige de nós que nós passemos pela via purgativa, iluminativa e unitiva. O que significa via purgativa? Quer dizer, eu devo estar num processo de purificação dos meus pecados de tal maneira que outras vozes de raiva, de briga, de ódio, de inveja, de ciúme, não interfiram a minha sintonia com a voz de Deus. Então eu estou em harmonia, muito mais fácil de escutar a voz de Deus. Eu passei pela via purgativa ou estou passando pela via purgativa. Eu também devo ter passado pela via iluminativa, quer dizer, eu estou constantemente voltada para o Senhor, de tal maneira que para mim não é difícil captar, perceber o que o Senhor fala no meu interior ou o que o Senhor fala através das circunstâncias, das pessoas, da Bíblia, dos acontecimentos, para então chegar à via unitiva, onde, quando então a minha comunhão com o Senhor é muito mais profunda e fica muito mais fácil ser dirigida pelo Espírito Santo. Isso não significa rezar o dia inteirinho, mas sim ter o coração unido a Deus. E no final dessa pequena reflexão, nós te pedimos, ó Senhor, principalmente ao Espírito Santo, que ilumine as nossas faculdades, que nós possamos ser pessoas sempre guiados para o bem, seja pela voz interior de Deus, que atinge as nossas faculdades nobres, seja pela voz exterior de Deus, pelos acontecimentos, de tal maneira que nós possamos sempre dizer sim a Deus. Quando nós percebemos que o Senhor quer alguma coisa de nós, Ele encontra em nós uma pronta receptividade, porque nós estamos totalmente voltados a Ele, tendo diante de nós como exemplo, antes de tudo, Jesus, que estava tão unido ao Pai, Maria e todos aqueles que passaram pela história da salvação, e nós chamamos de santos, e são santos por quê? Porque cumpriram sempre a vontade de Deus na sua vida. Concede-nos, Senhor, esta graça de cumprir sempre a Tua vontade, estar muito atentos à Tua voz.